Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à sede da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Casa da Indústria Paulista. É um grande prazer recebê-los para esta terceira Conferência Internacional de Conduta Empresarial Responsável, SER, Melhores Práticas Brasil e União Europeia. Pedimos a todos a gentileza para que mantenham seus celulares desligados ou no modo silencioso. Compõem a mesa de abertura deste encontro Raul Kutait, presidente do Conselho Superior de Responsabilidade Social, o Consocial da Fiesp, João Gomes Cravinho, embaixador da União Europeia, Grácia Fragalá, diretora titular do CORES, o Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, Tomás Zanotto, diretor titular do DEREX, o Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp, Thomas Tim, secretário-geral da Eurocâmaras, Nicola Ardito, chefe da Seção de Assuntos Comerciais, delegação da União Europeia. Para as boas-vindas a todos, ouviremos o presidente do Consocial, Raul Kutait. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença em nome do presidente Paulo Scaff, que teve um compromisso de última hora aqui e não pôde comparecer. Agradecer a presença do embaixador João Gomes Cravinho, que é embaixador na União Europeia no Brasil, do senhor Nicola Ardito, que é o chefe da Seção de Assuntos Comerciais e da Delegação da União Europeia, do amigo Tomás Zanotto, que é o diretor das nossas Relações Internacionais, e da Grácia Fragalá, que é diretora titular do CORES, que é um órgão interno que trabalha muito conjuntamente com o Conselho de Responsabilidade Social. E, sem dúvida, um abraço especial para o nosso brigadeiro, sentado lá no cantinho escondido. E também agradecer a todos que aqui vieram. Eu gostaria de fazer um curto preâmbulo, dizendo que essa terceira conferência internacional, e esqueci o Dr. Tomás Tim, que é o secretário-geral da Eurocâmara, perdoe. Essa terceira conferência internacional tem um peso interessante que pode ser um divisor de águas. Nós, aqui na Fiesp, temos cada vez mais aumentado o nosso interesse em seguir uma tendência mundial das empresas passarem a sentir o peso da responsabilidade social de todas as suas atividades, olhando-as não apenas como olhando-as como produtoras de riquezas, de lucros, mas também de bem-estar para a sociedade como um todo. Cada uma escolhendo aquilo que mais lhe convém. E também atuando dentro das perspectivas das melhores práticas laborais. Estamos agora conversando com o embaixador e com a Grácia Fragalá e o senhor Ardito, e entendemos que essas conferências têm um peso muito interessante. Esse ano, elas vão abordar o crescimento econômico sustentado, emprego pleno e desigualdades, a mulher no trabalho. Mas tudo isso não pode ser apenas um momento de discurso. Tem que ser um momento de estímulo para que cada um dos senhores aqui presentes saia mordido para fazer um pouco mais nas suas áreas e locais de trabalho. Inclusive, estamos discutindo a possibilidade de criação de um núcleo dentro da própria Fiesp que possa ajudar empresas e entidades em geral a também fazerem essas suas atividades de responsabilidade social, de inclusão social, em benefício do bem maior. E eu fico muito lisonjeado, agradeço o Paulo por não ter vindo, porque assim eu tive a oportunidade de estar aqui agora presente. E eu vou passar a palavra imediatamente para... Vou deixar que você passa. E vou pedir desculpa aos senhores, porque eu tenho que me ausentar. Eu sou um cirurgião e tenho uma cirurgia marcada, não posso me prolongar aqui, lamentavelmente, não consegui mudar o horário.
Mas espero que todos aproveitem bastante essa manhã. Mais uma vez agradeço a presença de todos, em especial do embaixador, e espero que essa manhã seja profícua e, de novo, motivante para ações futuras para todos vocês e todos nós aqui. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao senhor Raul Kutait. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença, compondo aqui a mesa, do diretor executivo de projetos e chefe de gabinete da Fiesp, Tenente Brigadeiro Eduardo Azevedo. Com a palavra, Thomas Tim, secretário-geral da Eurocâmaras. Muito bom dia a todos e muito obrigado pela honra e prestígio de participar desse evento. Eu gostei da palavra do senhor Raul de nós devemos sair daqui mordidos. Eu acho que esse é o resumo, porque aquilo que as Nações Unidas combinaram em relação às chamadas Sustainable Development Goals, os objetivos sustentáveis de desenvolvimento, não são obrigações legais, infelizmente. Senão não haveria, eu acho, bombardeio de armas químicas na Síria, não importa quem foi responsável, e não havia aqui a maior potência do mundo dizendo que, na verdade, o climate change não existe. A gente deveria, nós aqui dentro dessa sala, acho que nós não precisamos convencer ninguém quanto aos objetivos. Eu não sei quanto todo mundo está engajado e mordido em relação ao cumprimento, à transferência disso para o mundo que nós dominamos. A Eurocâmaras, pelo qual eu tenho a honra hoje de representar como secretário-geral, ela está com as empresas engajadas em se comprometer em defender esses objetivos. Agora, infelizmente, a primeira tentativa dos chamados Millennium Development Goals, como talvez alguns de vocês lembram, não foi bem sucedida, a medida que foi mudado para um número maior, de 8 passou para 17 objetivos com 167 metas. Se fosse obrigação legal, os governos teriam outro compromisso para se engajar. Bom, o engajamento, aqui eu vejo o nosso parceiro Pedro Lins. Há 12 anos, Pedro, nós estamos tentando defender Corporate Social Responsibility. Em 2007, há mais que 10 anos, veio então o nosso presidente da Alemanha, eu sou alemão, e me perguntou, quanto ao início, eu queria dar início ao mundo Corporate Social Responsibility. Eu falei, olha, muito obrigado, mas aqui as empresas brasileiras estão fazendo isso há 30 anos. Cada empresa no Brasil tem a obrigação, se sente obrigada de atuar de forma socialmente responsável. Isso se transforma em atuações, infelizmente, em primeiro lugar, para cobrir carências do Estado em todas as suas dos desdobramentos, mas também para valorizar a própria empresa. Existem fundos de investimento que nem podem investir em empresas que não têm um balanço social ou responsável. E, por outro lado, para ser aceitável dentro de um ambiente de atuação, de produção, todas as empresas têm a obrigação de se engajar socialmente. Então, eu deixo aqui o resultado. Eu gostaria que todos nós, repito, saímos mordidos com essa incumbência e com esse desafio, com essa vocação, mas eu aqui dentro ninguém eu preciso convencer. Eu queria só deixar claro que a Câmara Alemã, não desde que nós, só como exemplo, lançamos um livro, chama-se Primeiro Livro de Inclusão para Pessoas de Deficiência no Mundo. Nós recentemente ampliamos a atuação para o tema diversidade. E, em função disso, posso garantir que não só a Câmara Alemã, mas as Eurocâmaras, todas as câmaras que compõem a congregação das câmaras europeias, que são as câmaras bilaterais da Comunidade Europeia, estão muito engajados e muito mordidos nesse tema. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos o embaixador da União Europeia, João Gomes Cravinho. Muito obrigado e muito bom dia. Optei por
falar de pé, não tanto por mania de grandeza, podem também acusar disso, mas não é tanto por isso, é simplesmente que com o passar do tempo a vista vai se deteriorando e as tecnologias médicas ainda não chegaram ao ponto de, eu penso que no futuro, eventualmente, os nossos netos, haverá uma compensação da perda de vista com o aumento do tamanho dos braços, mas isso por enquanto ainda não acontece e então peço desculpa, mas é mais conveniente falar de pé com maior distância em relação ao papel. Muito bom dia a todos, muito bom dia em particular aos membros desta mesa, Sr. Raul Kutaiti, que preside a área da responsabilidade social aqui na Fiesp, Sr. Tomás Tim, secretário-geral da Eurocâmaras, o Tomás Zanotto, amigo de várias lutas e diretor de Relações Internacionais na Fiesp, a Sra. Grácia Fragala, com quem temos também uma parceria de vários anos nestas dinâmicas, o Sr. Brigadeiro, também responsável pelo meio ambiente aqui na Fiesp, e o meu colega Nicola Ardito, senhores cônsules e membros do corpo diplomático aqui presentes, e minhas senhoras e meus senhores. Também quero começar agradecendo à Fiesp pela parceria. É uma parceria que vai na sua terceira edição. Em cada uma dessas edições surpreendemos-nos a nós próprios pelo grau de interesse e de entusiasmo por parte do público, pela demanda que claramente existe e saudamos com entusiasmo a ideia aqui já referida pelo Sr. Raul Kutaiti sobre a transformação deste entusiasmo num outro tipo de dinâmica que permita ações concretas, que permita criar condições para que o empresariado brasileiro interessado neste tema possa ter opções concretas pela frente. Portanto, estamos inteiramente disponíveis para trabalhar com a Fiesp naquilo que for conveniente para a concretização desta ideia. O principal objetivo hoje é disseminar as ações que as empresas europeias e brasileiras estão desenvolvendo para os objetivos do desenvolvimento sustentável e, especificamente, olhando para as questões relacionadas com o crescimento económico inclusivo. Portanto, a parte da geração de empregos dignos, a parte do empoderamento económico, da inclusão social e o empoderamento económico, em particular, das mulheres na força laboral. Estes objetivos de desenvolvimento sustentável são relevantes para todo o mundo, claro, mas eu ouso dizer que dois dos grandes problemas com que o Brasil se confronta, dois dos maiores obstáculos para o desenvolvimento e o progresso do Brasil, estão exatamente encapsulados por estas temáticas, nomeadamente o problema da desigualdade social e o problema do lugar subalterno das mulheres na sociedade brasileira. Em ambos os casos, nós estamos falando de temas que condicionam, que limitam a plena realização do enorme potencial deste país e, ao pedirmos ao empresariado que olhe para estas temáticas e que pense sobre como é que no seu trabalho podem responder a estes desafios, eu creio que estamos também dizendo que há aqui um enorme papel a ser desempenhado pelo empresariado na realização do potencial do país. Portanto, o foco do diálogo que se vai desenvolver em torno destes temas quer sublinhar um ponto significativo de interesse para as empresas, que é a relevância de encarar a responsabilidade social como uma perspectiva estratégica para reforçar a participação das empresas nas cadeias de valor global. O Sr. Tomás Tim, com toda a razão, refere uma tradição que já existe no empresariado brasileiro de se ver a si próprio como fazendo parte de algo maior, de uma sociedade. Hoje em dia, essa abordagem está cada vez mais sistematizada, está estruturada,
E quando nós olhamos para os desafios da globalização, da crescente internacionalização do empresariado brasileiro, da sua crescente inserção em cadeias de valor global, nós verificamos que há uma necessidade de corresponder a esse propósito de uma maneira que faça sentido, que tenha uma leitura possível internacional, globalizada. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ajudam a essa leitura globalizada. E, portanto, há aqui um trabalho a fazer que tem a ver com, digamos, a incorporação de boas práticas internacionais. Nós, do lado da União Europeia, olhamos para esta temática da responsabilidade social como sendo algo que é central à nossa filosofia de desenvolvimento. Na nossa perspectiva, as dimensões económica, social e ambiental têm sempre de ser apreciadas em conjunto, de estar presentes em conjunto. A nossa estratégia em favor do desenvolvimento sustentável data de 2001 e a nossa estratégia da Europa 2020, que é uma estratégia de 2010, já tem como eixos centrais esta preocupação com criação de emprego, redução de pobreza, num âmbito que seja equilibrado entre o ambiental, o social e o económico. Tivemos uma grande participação na elaboração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Queremos também, obviamente, ter um papel de liderança no cumprimento desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável através da chamada Agenda 2030. Portanto, em termos das nossas políticas públicas, já estas problemáticas já estão ali no cerne das preocupações das políticas públicas europeias. E incluindo, claro, a nossa política comercial, que é particularmente relevante num momento em que esperamos estar muito próximos de assinar um acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Portanto, eu quero sublinhar esse ponto. A nossa política comercial não é meramente comercial. É uma política que tem um enquadramento incluindo estas temáticas de responsabilidade social. E, portanto, embora ele ainda não exista, o acordo União Europeia-Mercosul, ele já está praticamente cristalizado e, quando finalmente, se pudermos assinar o acordo, vão verificar que há lá um capítulo, que não é um capítulo menor, é um capítulo fundamental, chamado Desenvolvimento Sustentável. E esse capítulo do desenvolvimento sustentável coloca precisamente as preocupações comerciais neste ambiente mais amplo que estamos aqui hoje a tratar e que aborda temas como a aplicação das normas laborais da Organização Internacional do Trabalho, a aplicação dos acordos internacionais em matéria de ambiente e fala dos compromissos para promover a responsabilidade social corporativa e outras práticas comerciais e de investimento que apoiem o desenvolvimento sustentável. Portanto, para nós, o objetivo dos acordos comerciais, outros que nós temos assinado com outras partes do mundo, não é simplesmente aumentar os fluxos comerciais. Sobretudo, o que nós queremos fazer é utilizar os acordos comerciais para incentivar a criação de empregos condignos e criar uma economia mais moderna, mais viável, mais sustentável. E hoje, mais do que nunca, o comércio livre e responsável é fundamental para este crescimento económico, para a criação de emprego digno. Agora, nada disto se consegue apenas com políticas públicas. Políticas públicas fornecem o enquadramento essencial, mas é o setor privado, é a forma como o setor privado reage e trabalha nesse enquadramento que é a problemática essencial, que é a resposta às possibilidades criadas pelas políticas públicas. Por isso, a ação da União Europeia em matéria de responsabilidade social das empresas incentiva o setor privado a contribuir
para a prossecução dos objetivos sociais e ambientais, dessa forma promovendo um crescimento equitativo e sustentável e promovendo também os direitos sociais. Na nossa perspectiva, a responsabilidade social empresarial implica maximizar a criação de uma comunidade de valores. Uma comunidade de valores para os proprietários, para os acionistas, para os trabalhadores, para as comunidades que são, de alguma forma, tocadas pela ação das empresas. E também, claro, atenuar e evitar impactos negativos que podem resultar da atividade empresarial. Portanto, isto está em linha com recomendações desenvolvidas ao longo dos tempos pela OCDE, pelos diferentes órgãos das Nações Unidas, pelo Pacto Global das Nações Unidas, enfim, um conjunto de organizações que estão pensando em termos globais. E o que isto significa, numa perspectiva empresarial, é que é necessário olhar para esta temática a partir de uma lógica estratégica. À primeira vista, e numa lógica de muito curto prazo, pode-se dizer, bom, isto implica custos e não tem retorno. O contra-argumento, que eu creio que é muito partilhado hoje em dia no mundo empresarial na Europa e talvez cada vez mais aqui no Brasil também, é que o verdadeiro custo, vai estar em não se adaptar a esta nova realidade. Hoje em dia, na Europa, movimentos de consumidores, preocupam-se muito com os custos sociais associados à atividade empresarial. Preocupam-se muito em saber se nas cadeias internacionais de suprimento utilizadas pelas empresas europeias, se há esta preocupação com responsabilidade social. E o custo aparece quando não existe uma preocupação com a responsabilidade social. Por outro lado, a própria sociedade é mais rica, é mais saudável, é mais capaz de promover o interesse das empresas quando há este contributo por parte da iniciativa privada. Então, creio que o desafio com que nos confrontamos hoje, no Brasil, na Europa também, embora talvez menos, em outras partes do mundo, o desafio é olhar para a responsabilidade social e empresarial não como um custo, mas como algo que é essencial, que pertence, digamos, ao núcleo essencial das responsabilidades das empresas. As empresas que não souberem fazer esta adaptação, a prática serão penalizadas. Portanto, essa é a realidade que vem associada à globalização responsável. E aprendemos muito ao longo dos anos sobre globalização, e aquilo que aprendemos foi que a globalização precisava de ser domesticada. A globalização que nós imaginávamos há 15, 20 anos atrás é uma globalização que talvez tenhamos sido um pouco ingênuos. Hoje em dia nós percebemos que precisamos de domesticar a globalização e isso significa criar regras dentro das quais a globalização se desenvolve. Ora, essa globalização regrada é uma globalização que valoriza a responsabilidade social empresarial e é essa a globalização pela qual estamos trabalhando e de que este acordo União Europeia-Mercosul faz parte. Portanto, a mensagem aqui é que empresas brasileiras e empresas europeias devem trabalhar em conjunto para objetivos conjuntos, que é saber trabalhar para o mundo de amanhã, e o mundo de amanhã é um mundo em que a responsabilidade social empresarial não só não pode estar ausente, como é uma peça fundamental para uma sociedade saudável. Muito obrigado.